A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em Mateus 9, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, nós precisamos reconhecer que somos doentes, porque sem a misericórdia de Deus não conseguiremos nada. Ele que nos dá vida, saúde, Ele que nos dá a provisão, seja material, espiritual, emocional, afetiva. Ele que aproxima as coisas que de alguma forma trarão ou somarão nas nossas vidas, ou permitirão algumas coisas ruins acontecer para que de alguma forma a gente possa entender que precisamos nos renovar, nos melhorar, evoluir espiritualmente. Evolução espiritual muitas vezes acontece com a queda, com o dissabor, porque nós precisamos ser moldados. Então é necessário que a gente reconheça que nós somos os doentes, que precisam da misericórdia de Deus todos os dias. Nós precisamos da misericórdia de Deus, porque sem Ele não conseguiremos ter uma direção correta, não teremos condições de viver conforme a palavra de Deus diz em Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito Santo vêm com a paciência, é a longanimidade, é a alegria, é o amor, é a paciência, é a autodomínio. Então, também podemos ver os mandamentos da palavra. Então, se a gente não vive com plenitude, se a gente não vive ligado à videira que é o Senhor Jesus Cristo, a gente tende a não ter essas características para a nossa vida. A gente não estará alimentando o nosso espírito e também, consecutivamente, não estará vivendo. Porque, claro, que existe uma diferença entre conhecer e o viver. E é necessário que não só conheçamos, como também venhamos se esforçar para todos os dias estarmos na presença de Deus e mudando, claro. Então, é necessário a gente entender que em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, essas obras do diabo muitas vezes se manifestam através dos nossos pecados, quando a gente dá abertura, quando dá brecha. Então é necessário que a gente venha reconhecer que precisamos mudar, que precisamos nos aproximar mais de Deus, não só na dificuldade, claro. Conhecer a palavra, viver a palavra, porque a gente que estamos direto com a palavra, lendo, orando, a gente percebe que existe muitas promessas. E qual o pai que de alguma forma não vai querer disciplinar seu filho? Qual o pai que de alguma forma não vai querer abençoar o seu filho? Porque nós temos um Pai nos céus. E nós temos o Espírito Santo entre nós, dentro de nós, para nos proteger. Então é necessário que a gente venha refletir sobre a misericórdia de Deus. É necessário que a gente venha refletir que nós somos aquele doente que a palavra menciona. Aqui, se você for um pouco voltar, no capítulo 10, ou no versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ou seja, aqui os fariseus faziam acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitude. Se você está mais próximo de Deus, você vai entender o sobrenatural de Deus. Se você está mais próximo de Deus, você vai conhecer as coisas ocultas. Então é necessário que você venha refletir. Quero aqui finalizar, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Todos nós.